armadas cresceram, dominaram territórios no Brasil, impede o direito de ir e vir, não existe democracia em nacos do território brasileiro, nacos cada vez maiores, mas o Flávio Bolsonaro levantou a bola para o Lula cortar, e principalmente você já fez a ironia, quando ele disse, não tarifa agora não, tarifa só depois da eleição, na prática, porque ele falou 180 dias é depois da eleição. E aí, tarifa não tem momento bom. Não é para o senador da República chegar para o governo americano e falar, não tarifa agora, não tarifa depois. Não, é para ele chegar e falar assim, não tarifa nunca, não tem nenhum motivo para tarifar. Isso é defender os interesses do país. Mas não, ele fez um discurso de que, olha, a sua medida está favorecendo a campanha do governo. E aí está dizendo que está defendendo a soberania e isso ganhou adesão na opinião pública, etc. Então não faz isso não, porque senão você vai prejudicar a minha eleição e eu tô aqui para negociar com você e eu te ofereço isso, aquilo e tal. E essa cartinha pegou muito mal. Até os aliados, teve várias matérias a respeito disso, do Flávio Bolsonaro, falaram nos bastidores que ele deu uma cartada pro Lula, que de fato deu. Aí ele foi lá hoje e meio que reforçou isso. Teve cuidado com esse negócio do adiamento, mas, no fundo, o discurso é praticamente o mesmo. Ele disse que está prejudicando a campanha dele, mas está ajudando o governo Lula nesse momento de campanha eleitoral e tal. Então, assim, ele está falando para os Estados Unidos de um jeito que interessa a ele na corrida eleitoral brasileira. Aí, se você for ver o discurso da Coca-Cola, da Tesla, de várias empresas que pediram para acabar a sobretaxa, você vai ver que o discurso é assim, olha, essa sobretaxa, inclusive, faz mal aí para vocês, nos Estados Unidos, porque gera um prejuízo para não sei o quê, quer dizer, faz um discurso pragmático, mostrando para o Donald Trump, ó, isso aqui não é bom para você. Que é um discurso muito mais, tende a ser muito mais eficiente, né? Embora depois, se a coisa for reduzida, o Flávio vai sair dizendo que foi por causa dele, porque ele participou da audiência pública, e eles fazem essa articulação política para ver se casa, né? A presença do Flávio na audiência, aí o governo americano muda, e aí ele pode vender aqui no Brasil sem o governo americano negar que foi por causa dele. Quer dizer, tem muita exploração política eleitoral, mas vamos dizer assim, só para resumir, essa contenção... Será que planeja isso? É uma contenção do desgaste em relação às trapalhadas anteriores. Cara, isso eu fico vendo isso daí que você acabou de dizer, que como o Flávio, em alguns momentos, ele levanta a bola para o seu oponente cortar, né? Exato. Toda a família, né? Então, eu fico pensando, a eleição, o capital político da família Bolsonaro foi adquirido num momento de de instabilidade, do ponto de vista de a galera tinha muito clara na cabeça uma ideia antipetista lá em 2018, né? Então, o capital político da família Bolsonaro é adquirido nesse contexto, né? Então, as pessoas não estavam votando num político extremamente hábil ou que fosse... sei lá, ele chegou com uma ideia nova. Não era isso. Era um sentimento antipetista e tinha um cara falando que era antissistema, que tinha que acabar com o PT mesmo, que não sei o quê. E ele angariou esse sentimento, né? E aí... já havia tudo lá, toda a base. Isso, ele tava ali. Surfou ele surfou, E aí, criou-se uma aura de mito, né? Um pouquinho antes que culmina na eleição ali. E essa aura de mito traiu. O que é um mito? Um mito não erra, né? Então, eu fico pensando, no fim das contas, quanto tempo vai durar as pessoas achando que é xadrez 4D, quando, na verdade, são eventos que são, no fim, atrapalhadas, infelizmente ou felizmente, tá ligado? Porque, por exemplo, tu planejar uma ação que, vou falar umas paradas e vai que rola de diminuir a taxação e eu vou e falo que é minha. Isso é meio puta merda, meu irmão. Isso dá pra chamar de estratégia, sabe? Por exemplo, só por exemplo, porque tem outras coisas também, né? Que a gente vê e fica, caralho, como é que os caras dão um mole desse, cara? Mas nesse caso, o maior erro foi lá atrás, né? Agora ele tá tentando por um caminho também bastante sinuoso e cínico, né? Geralmente é cínico, porque ele não chega e fala assim, nós erramos lá atrás.
nós não deveríamos ter feito essa postagem, nós pedimos desculpa e tal, não sei o quê. O bolsonarismo, ele sempre tenta, ele ataca todo mundo que aponta o erro, aí passa um tempo lá na frente, tenta consertar aquele erro que nós apontamos, mas sem reconhecer que fez, né? É tipo o Flávio nessa eleição querendo fazer um movimento mais ao centro, afetar uma moderação, etc. Tudo que o bolsonarismo deixou de fazer quando estava no poder, né? O Jair Bolsonaro voltou a governar para a bolha depois de surfar num movimento que furava bolhas, né? Tanto que milhões de pessoas foram para as ruas. É verdade. Então, nesse caso, teve esse erro lá atrás. Agora, o xadrez 4D, a gente estava falando disso na semana passada, inclusive, porque, para citar exemplos, né, do que você bem resumiu, a Michelle Bolsonaro grava lá 2 vídeos, 27 minutos, criticando o Flávio, dizendo que ele tratou ela como idiota, não valorizou, que a humilhou e que está apoiando um candidato de esquerda no Ceará, o Ciro Gomes, que tanto atacou a família Bolsonaro, etc. Aí a turma do xadrez 4D fala, não, isso é uma estratégia, a Michelle está fazendo isso, porque depois eles vão mostrar uma aliança e ela vai ser vice dele e não sei o quê. Cara, entre isso e aquilo ali, que eventualmente pode até acontecer no futuro, depois de várias negociações de bastidor, não te dou isso, te dou aquilo. Existe um desgaste enorme que já não tem sobre si que a família Bolsonaro. Aí vai o porta-voz do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e fala que mulher vota muito mal e tal, não sei o quê. E o Bolsonaro, a família Bolsonaro já tem problema de crescer no eleitorado feminino, já tem um desgaste no eleitorado feminino, em razão de um histórico de declarações lidas muitas vezes como machista, como misógina, etc., independentemente do juízo que cada um faça, mas é a percepção que existe nesse segmento do eleitorado. E aí o porta-voz vai lá e fala, aí vem a turma do xadrez 4D e fala, não, ele falou isso justamente para o Flávio desautorizá-lo e aí ele ganhar adesão no eleitorado feminino. Cara, isso é xadrez, é metralhadora no pé, né, disfarçada de xadrez 4D. Como é que você calcula que tudo isso vai gerar uma onda sobre a qual você vai ter total controle, entende? E aí você vai fazer desse limão uma limonada. Você pode sempre tentar fazer do limão uma limonada, isso faz parte da política, da arte do possível e tal. Você tem um elemento de desgaste, aí você usa de alguma maneira, bom, isso aí é o marketing, é o desempenho. Mas não é assim, cara. Então, assim, ele tá num momento de desgaste. As pesquisas estão mostrando ele em queda. Não, mas é o xadrez 4D, você está caindo para depois subir. Cara, você pode até subir, mas você vai precisar trabalhar em dobro se você está caindo agora. Isso não é algo proposital. Vou gerar uma queda nas pesquisas porque depois eu vou vir com uma cartada incrível, fascinante. Então, assim, o nível de topeira, né, para acreditar nesse tipo de coisa é um nível muito alto, mas eu não superestimo o pessoal, não. Tem segmentos que tem esse nível muito baixo de cognição, que tem sido um assunto recorrente aí no meu trabalho nos últimos dias, seja no universo do futebol, que a gente vai chegar no final do programa, seja no universo da política, porque as pessoas têm um discurso apaixonado e qualquer elemento que confronte aquela identidade, como você estava falando no programa passado, gera uma reação translocada. Então, se você está considerando que eles estão fazendo alguma coisa burra, a pessoa se sente super ofendida, né? Sendo que você está mostrando, olha, isso aí não funciona nem para vocês, né? Então, assim, que tipo de amigo essas pessoas têm? Que tipo de amigo essas pessoas querem? Aquele que, né, você tá pulando no precipício e o cara fala, vai fundo, cara. Ou aquele que você fala, pô, tá pulando no precipício, você vai cair, você vai morrer, amigo. Então não faz isso não, né? Tem uma... porque eu acho que aí a gente acaba caindo num cenário que a gente tem um jogo, entre aspas aqui, desigual, porque a gente tem uns políticos que... Não tô falando aqui de que eles são... por exemplo, eu não tô falando que o PT é moral, que o PT é ético, mas que eles têm um controle desse jogo mais apurado, eles me parecem ter. Como assim? A própria maneira como eles se portam e falam, não estou dizendo que não tem escândalo, mas assim, quando tem escândalo, eles se portam como políticos se portam, sabe? Eles manjam do jogo, eles sabem como enrolar a galera, tá entendendo? São profissionais da manipulação. Isso, eles sabem enrolar você.
tá? Eles sabem fazer você acreditar que, na real, os outros que são ladrão também. Mas não é verdade isso pra nossa dita direita. Esses caras, eles são muito mais... E a palavra que você usa é aloprado, e eu gosto, eles são muito mais aloprados, Mas né? você sabe que esse é um termo que veio de um escândalo petista. Então, assim, o petismo já teve muitos aloprados ao longo dessas últimas décadas. Inclusive, Mas eu eles ficaram acabei de tanto falar tempo uma no grande poder. merda. Me ajuda aí. Não, você está falando uma verdade. Nesse momento, Aham. isso é verdade. É que o PT também teve um primeiro mandato, também foi chegando no poder, e aí foi se refestelando no Aham. poder e tal. Os tentáculos se Os tentáculos afundando. foram se espalhando, aí veio esse desejo de desviar dinheiro para investir nas próprias campanhas do partido, daqui a pouco estava desviando dinheiro para botar no próprio bolso, que é sempre bom lembrar o caso de Santo André, aqui interior de São Paulo, que foi o microcosmo, né, o ensaio do mensalão em escala nacional. E aqui, como até as pessoas em torno do Celso Daniel, o prefeito que acabou assassinado, elas relatam, ele era um petista favorável ao desvio de recursos para o projeto de poder. Então, assim, ok, fazer um esqueminha ali e tal, para ter dinheiro na campanha, usar, chegar ao poder, ficar lá e tal, ok, mas ele não era favorável a se botar dinheiro no bolso. Então era uma imoralidade até determinado grau. Entendi. A partir daí, não, a partir daí é o código de ética desse petismo imoral, né? Então você tinha alas. Até você ter a ala do Dirceu, de toda essa turma, pelo menos de acordo com aquilo que foi apontado nas investigações, que estava levando propina, no caso do Petrolão, principalmente, né? Mas já tinha o esquema de compra de apoio parlamentar, que era o mensalão. Mas, então, assim, eles foram elaborando um know-how até para lidar com os escândalos, de tanto escândalo em que eles se meteram, que eles protagonizaram. Mas houve o escândalo dos aloprados, eu até confundo que é tanto escândalo na história do PT, mas se eu não me engano, os aloprados foi de dossiê contra Ruth Cardoso, né? Teve dossiê contra José Serra. Às vezes eu tenho que voltar a ler as coisas antigas, pois para identificar cada um. Mas hoje quem está aloprando... Mas quem está aloprando desde 2019, principalmente, é claro que você tem as alopradas do Jair Bolsonaro, deputado federal e tal, há muito tempo, mas depois de surfar numa onda que era legítima, né, que é combate à corrupção, combate à crise econômica, combate a esse identitarismo radical, busca por atender a determinadas demandas majoritárias na sociedade, determinadas posições que não tinham representatividade política, mas a partir de 2019, muito aloprada, né, a ponto de ser um presidente que não conseguiu se reeleger, Jair Bolsonaro, mesmo tendo a máquina pública na mão, e a máquina pública faz milagre, como o Lula está tentando fazer aí em ano eleitoral, 520 milhões de reais de propaganda, 34 bilhões de reais de emenda parlamentar agora liberado antes aí das eleições para conseguir apoio de políticos, em palanques por todo o país. A EBC, que é o conglomerado de mídia estatal, está apagando os rastros da própria instrumentalização política e ideológica da TV Lula, né, que é a TV Brasil, da Agência Brasil e tal. Esses programas de entrevista que os ativistas que defenderam Lula contra a Lava Jato ganharam e tal, são entrevistas militando de esquerda o tempo todo, né? Então estão apagando algumas coisas que é para o TSE, que agora vai ser comandado pelo André Mendonça, pelo Cássio Nunes Marques e pelo André Mendonça, que são indicados do Bolsonaro, não tomarem alguma medida que possa prejudicar a campanha do Lula. Então tem todo um oportunismo eleitoral do Lula, que aliás foi o que o governo Lula apontou no Flávio Bolsonaro indo lá para a audiência nos Estados Unidos, oportunismo eleitoral. Então assim, voltando à tese central aqui da que a gente